Então, só vou dar uma breve revisada do que a gente viu aula passada, tá? Então, na aula passada, eu falei para vocês que se tivesse combustão ideal, né? A gente só ia ter formação de CO2, água e calor. Como o CO2 e o vapor de água, eles são gases de efeito estufa, a gente não ia ter problema de poluição, né? Ia respirar muito melhor, ia ter menos rinite, menos sinusite, menos bronquite, todas as ites da vida aí ia ser bem menor, tá? Asmas, enfim. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Pronto. Mas, infelizmente, não existe combustão ideal. Toda combustão, tá? Que processos de queimada, churrasco, cigarro, quando a gente vai fazer comida, a emissão que sai de veículos, né? Toda vez que queima algum combustível, tá? O que acontece? Tem que ter oxigênio, e aí produz CO2, que é um gás de efeito estufa, água, monóxido de carbono, SO2, NOx, os particulados que a gente está estudando, os aerossóis, calor, né, também formas ilhas de calor por causa da combustão, combustíveis que não queima, que pinga, né, ali, principalmente o álcool de manhã cedo, que está frio, começa a pingar ali do escapamento do veículo, e todos os orgânicos da vida aí, essa gama de orgânico que alguns viram durante a graduação, outros viram durante o ensino médio, enfim, todos os orgânicos, aldeídos, acetonas, os hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, tá? Então, e aí eu mostrei os poluentes para vocês, né? Enfim, os principais poluentes, os que são legislados, né, pelo OMS, pelo CONAMA. Mostrei as principais fontes desses poluentes, né, qual efeito que causava na saúde, e a gente começou a falar dos aerossóis, né, eu falei, vamos falar primeiro das partículas, os aerossóis, depois a gente fala dos gases. Falei para vocês que os aerossóis, eles podem ser encontrados no estado sólido ou líquido, que os aerossóis, a gente separa eles por diâmetro, tá, pelo tamanho deles, quanto menor, pior, porque vai alcançar os nossos alvéolos pulmonares. Aqui é uma microscopia eletrônica de um tipo de aerossol de sulfato, aqui de black carbon. Falei para vocês que os aerossóis a gente pode chamar de aerocoloides, matéria particulada ou partículas. Quem são? Poeira, fumo, cinza, nevoeiro, o sal que sai do mar, queimadas, fuligens, metais da fundição, das siderúrgicas, os compostos óxidos também, da areia, das siderúrgicas, dos processos de fundição, metalúrgicas, os compostos semivoláteis, que são orgânicos, que não são gases, mas estão na fase líquida, na atmosfera, nitrito, que é proveniente do gás NO, NO2, muitos compostos orgânicos. Falei para vocês que, quem lembra qual era o primeiro efeito direto dos aerossóis? Alguém lembra? Não lembram? Vou falar. Ele faz com que ocorra a precipitação, não é? Isso, esse é o efeito, é o segundo efeito, Alexandre, é o efeito indireto, Ah, tá? Que forma núcleo de condensação de nuvens e forma a chuva, certo? sim. Por isso a importância da nossa floresta em pé, certo? Porque a chuva lá da região do centro-oeste, do norte, vem aqui para a região do sul, sudeste, e toda essa parte do Brasil, quase o Brasil inteiro, chove por causa dos aerossóis que tem na floresta, por causa da umidade que vem do Oceano Atlântico. Esse é E o efeito ajuda a resfriar, né? direto. Oi, Bianca. Ajuda a resfriar também, porque a maioria é claro. Isso, perfeito, perfeito. Esse é o efeito direto, é o efeito que eu perguntei, tá? Então, o primeiro efeito dos aerossóis ele influencia na radiação, tá? Ele faz com que o sol bata, pode parte da luz voltar, né, refletir, e parte vai ser o que? Espalhada. Nesses dias muito poluído, ficou muito visível esse ano, né? Infelizmente, a gente viu na prática o efeito direto dos aerossóis, que é o efeito de refletir e espalhar a radiação. Perfeito, Bianca. Esse é o efeito, o primeiro efeito. O segundo foi o que a Alexandre falou, que a gente chama de efeito indireto, que a Alexandre falou, e o que a Bianca falou, o efeito direto. Então, formação de nuvens e precipitação, efeito indireto,
efeito direto, influencia, né, no balanço radiativo da atmosfera, porque, né, parte da luz pode ser refletida e parte espalhada, e aí vai influenciar, né, no balanço radiativo e vai influenciar na visibilidade. Foi muito visível esse ano, né, muita poluição e a visibilidade. Trocas entre o oceano e a atmosfera, as algas, elas produzem um gás, esse gás vai para a atmosfera, forma outro gás, que depois vai virar um aerossol de sulfato. Esses aerossóis, eles podem, dependendo do aerossol, principalmente aerossol de sulfato, emitido por vulcão, pode alcançar a camada de ozônio. Falei para vocês que os aerossóis, as partículas, o importante para nós é o tamanho delas, a forma, a quantidade que tem, e o que é sulfato, é nitrato, a composição química é um black carbon, tá? Mostrei, por exemplo, aqui, as algas emitindo esse gás de metilsulfônio propionato, esse gás se transformando em metilsulfeto e formando um aerossol de sulfato. As bolhas das ondas, né, do mar lançando cloreto de sódio na atmosfera e pouco de potássio, iodeto, brometo, o sal marinho, mas principalmente cloreto de sódio. Aerossol do deserto, de poeira. Os aerossóis que são emitidos das plantas, tá? Professora, a maior parte dos aerossóis é emissão de plantas, e para a formação, né, eu falei para vocês, formam um núcleo de condensação de nuvens, dependendo, né, se tiver umidade no local, se não tiver, não vai formar, tá? E os gases orgânicos, eles podem transformar em partícula, tá? Então, os gases, eles podem passar para o estado líquido, passar para o estado sólido, e formar o que a gente chama de aerossol secundário. Secundário porque não foi emitido direto da fonte, ele foi formado na atmosfera. Os aerossóis provenientes das queimadas e os provenientes daqui do vulcão, né? O vulcão emite tudo, tá, gente? Vai emitir black carbon, vai emitir NO2, NO, nitrato, enfim, né? Nitrato vai ser formado, SO2 sulfato. Então, os principais aerossóis, mostrei uma foto aqui, aerossol de poeira do deserto, os orgânicos aqui, né, das plantas, aerossol de queimada e os aerossóis da erupção vulcânica. Opa, deixa eu abrir aqui, acho que tem alguém. Peraí. Quem entrou agora, eu estou dando uma revisão, tá? Daqui a pouco eu abro o normal. Então, aqui a gente tem um gás, o NOx, que na verdade, o que é NOx, professora? É o poluente NO, o monóxido de nitrogênio, mais o NO2, tá? Como que forma? A gente tem nitrogênio no ar e oxigênio, quando tem temperatura, mais ou menos 180, 200 graus Celsius, 160 para cima, tá? Nitrogênio da atmosfera mais oxigênio, por exemplo, no motor do veículo, no motor de um caminhão, num processo de queimada, esse nitrogênio que tem na atmosfera mais oxigênio e calor vai formar esse poluente, esses dois poluentes, NO e NO2, que a gente chama de NOx, e através da reação com a hidroxila, que é um radical da atmosfera, vai formar um aerossol, que é um ácido nítrico, certo? Deixa eu ver aqui, tem alguém... Peraí. Tá. Se tiver alguma pergunta, fala no áudio, tá bom? Tudo bem? Daqui a pouco eu abro aqui, gente. Tá fechado porque eu tô só passando a revisão. A amônia, que é principalmente emitido lá dos fertilizantes, né? Você tem um sal que é utilizado para fertilizar o solo, nitrato de amônia, da nossa própria ureia, da nossa própria, desculpa, da urina, né, da gente, vai se transformar em amônia dos animais, né? Somente dos gados, dos porcos, enfim. Essa amônia no estado gasoso vai se transformar em amônio aqui, tá? Que é um aerossol atmosférico. Então, a água no estado sólido e líquido também é um aerossol. O SO2 que eu falei para vocês, tá? Principalmente emitido de carvão, termoelétricas, óleo diesel e outros óleos provenientes do petróleo. O enxofre está lá no carvão, está lá no óleo. Esse enxofre queima, vira esse gás SO2. Esse gás ele vai ser transformado em um aerossol, em um ácido sulfúrico, em uma partícula, tá? No estado sólido ou líquido, enfim. Os compostos orgânicos voláteis, todos da química orgânica lá, que está no estado gasoso.
pode se transformar em vapores orgânicos, passar da fase gasosa para a fase líquida, e se passar da fase gasosa para a fase líquida, se não for mais um gás, tiver no estado líquido ou estado sólido, é um aerossol. E aerossol de matéria particulada inorgânica, sódio, cloreto, iodeto, brometo, sulfato, magnésio, aerossol de poeira, cinzas, tá? Então, todos os tipos de aerossóis. Falei que a gente separava eles por tamanho, menor tamanho, menorzinho, moda Aitken, moda de acumulação e partículas grossas. Moda Aitken, acumulação, principalmente processos de combustão, tá? O processo de combustão ele é pior, né, a queimada, porque ele forma aerossóis pequenos. E as partículas grossas, que são partículas maiores, tá? Provenientes aí de processos mecânicos, né, que são sal marinho, já é uma partícula mais grossa, a poeira do deserto, então proveniente de processos como moagem, o vento ou a erosão. Então, falei para vocês, os gases que as plantas emitem, os compostos orgânicos voláteis, eles podem passar da fase gasosa para a fase líquida. As plantas também, além de emitir os gases, eles emitem também, já na fase sólida, tá, as partículas. Essas partículas aqui, elas vão reagir com a umidade, vai formar o núcleo de condensação de nuvem, vai formar nuvem, vai chover, vai precipitar. Bom? Os aerossóis, a gente pode medir eles por número quanto que tem de aerossol, qual o número, daqui a pouco eu passo um exemplo, em 1 ml, em 1 centímetro cúbico, qual a área em 1 ml, que é 1 centímetro cúbico, qual o volume. Então, uma forma de medir é por número, por área ou por volume. As partículas de 10 micrômetros, tá? A gente chama de partículas torácicas, porque alcança nosso tórax, né, essa parte aqui, e as menores alcançam nossos alvéolos pulmonares, o útero, enfim. Aqui passei um exemplo, né, da quantidade de aerossóis aumentando aqui nas Olimpíadas lá em Pequim, em 2008. Eu também mostrei para vocês que a maior concentração, a gente tem picos de aerossóis aqui para a região do Sudeste, tá? Do Sul, do Centro-Oeste e Norte, tem pico em agosto, setembro, outubro, por causa das queimadas, e aqui, isso aqui é para o Sudeste, para a região que eu estou aqui, a gente tem pico, né, no mês de julho, por causa de menor temperatura, menos precipitação, menos vento, e a gente tem pico também em setembro, por causa das queimadas, tá? A média anual aqui, deixa eu ver se está ultrapassando, tá? A média anual aqui desses lugares aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, divisa aqui com o Rio de Janeiro, ultrapassa o valor da OMS, tá? Todos estão maior que 15, tá vendo? A OMS pede 15 aqui, ó. Tá tudo maior que 15, mas está dentro do CONAMA, porque o CONAMA estabelece 40, aquela história que eu falo para vocês, que pulmão de brasileiro é diferenciado, tá? Então, falta um tempinho aí para o CONAMA chegar no valor do OMS. Não sei quanto tempo, né, quando vai acontecer isso, daqui 20, 30 anos. Aqui, na média de 24 horas, não ultrapassa nem o valor da OMS, nem do CONAMA. Acho que para PM2,5 ultrapassa. PM2,5, a OMS pede valor de 5 microgramas por metro cúbico. A gente aqui na nossa região, na região que eu estou, os valores estão o dobro do recomendado pela OMS, está mais ou menos mais de 10 microgramas por metro cúbico, mas está abaixo do CONAMA, que estabelece um valor de 20 microgramas por metro cúbico para material particulado fino de 2,5 micras. Vamos ver aqui o horário, tá? Média 24 horas, o OMS estabelece 15, então nos meses aqui, ó, do inverno ultrapassa, tá? Esse valor de 15 da OMS, mas não ultrapassa o valor de 60, né, na legislação. A legislação brasileira, ela precisa chegar junto com a OMS. E também aquela história, não lembro se foi a Bianca que levantou, né? A gente tem legislação, mas vários lugares do Brasil, a maioria dos estados, tá? Não medem. Então, assim, o que adianta a gente ter legislação,
se não sabe quanto está respirando, porque não tem estação de monitoramento da qualidade do ar. Aqui é uma foto de Paraná e Rondônia, um dia limpinho, ó, dá para ver as plantas, as árvores, né, tudo plano aqui, e a mesma foto do mesmo lugar, num dia de queimada aqui, poluído, falei para vocês, pico de queimada, mês de setembro. Vou abrir agora, tá? E aí, a gente vai falar dos principais aerossóis, tá? Então, hoje a gente vai falar dos principais aerossóis. Os aerossóis primários, que são primários emitidos direto da fonte, direto do escapamento do ônibus, do caminhão, do veículo, direto da queimada, tá? A gente vai estudar primeiro os aerossóis, que a gente pode chamar de carbonosos ou carbonáceos. Quem são, professor, esse tipo de que a gente pode chamar de carbonosos ou carbonáceos? Carbono orgânico e black carbon, tá? O carbono orgânico, ele é emitido, são várias substâncias orgânicas, né? Muitas substâncias orgânicas. Ele é emitido tanto de processo de queimada, tá? Quanto pelas plantas, principalmente pelas plantas, mas de processo de queimada também. O carbono negro, que a gente chama de black carbon, ou pode chamar de carbono elementar, ele é só emitido por os processos de combustão. Então, se você quiser, por exemplo, verificar se aquele determinado composto ele é emitido das plantas ou de processos de combustão, você pode correlacionar com a concentração de black carbon, porque se correlacionar com black carbon mais alto, é porque aquele outro composto ele é proveniente de queimadas, e se relacionar baixo, pode ser proveniente das plantas. Tá? O black carbon só tem carbono, e eu falei para vocês, no black carbon tem ligações duplas, né, de carbono, e essas ligações fazem com que outros poluentes eles fiquem ali em cima do black carbon, por exemplo, sulfato, nitrato, tá? Então, o black carbon, ele acaba carreando outros poluentes junto com ele e acaba chegando aí nos nossos nariz, no nosso pulmão, enfim. Então, aí um exemplo de uma partícula, uma microscopia eletrônica de partículas de black carbon. Falei para vocês que, como o black carbon é escuro, ele vai ter o mesmo papel dos gases de efeito estufa, tá? Vai absorver radiação, vai emitir no infravermelho e vai gerar calor. Aerossóis de cor escura geram calor, mesmo papel dos gases de efeito estufa, e aerossóis de cor clara causam resfriamento, porque a luz bate e volta ou a luz é espalhada. No geral, tá, a maioria dos aerossóis são de cor clara, então, globalmente, eles causam resfriamento, mas não pode esquecer, por exemplo, que um aerossol escuro, como o black carbon, vai gerar aquecimento semelhante aos gases de efeito estufa. Falei para vocês, black carbon, né? Vou ler aqui, tá? Tem causado vários problemas respiratórios e cardiovasculares, pois os particulados no ar contêm glóbulos de fuligem ultrafinos que migram para os pulmões. Falei para vocês que o black carbon, além dele ser um poluente, ele vai carregar outros compostos carcinogênicos, como os HPAs, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E também o black carbon vai carregar bifenilas policloradas, tá? De benzo-biodioxinas policloradas, furano, isso daqui tudo é carcinogênico ou mutagênico. Já vou passar aqui, tá? Então, aqui é um esqueminha, a gente tem emissão de um black carbon, que a gente chama de hidrofóbico, que não gosta de água, só que a partir do momento que substâncias inorgânicas, tá, vão percolando em cima desse black carbon, por exemplo, que substâncias inorgânicas, professora? Outros poluentes, como sulfato e nitrato, esse black carbon, ele deixa de ser hidrofóbico e passa a ser hidrofílico, e aí ele fica mais amigo da água, e aí ele é retirado da atmosfera por precipitação. Ele pode ser retirado por precipitação, mas ele também pode cair, ele pode sedimentar, tá? Ele pode cair por gravidade. E ele pode ser transportado também aqui para uma altura, para uma parte mais alta da atmosfera aqui, saindo da camada limite, passando para a atmosfera livre. E pode ser também ser sedimentado, pode ir para o oceano. Vamos lá, tá?
Aqui falei para vocês que o black carbon, ele essencialmente de queimada. Pode ser uma queimada gerada pelo homem ou não, tá? Então vamos ver aqui para os Estados Unidos. A maior parte do black carbon é da queima de combustível fóssil, que está em roxinho, seguido pela queima de biomassa, pelas queimadas, seguido pela queima de biocombustível. Gente, só um pouquinho que eu vou dar uma tossidinha, desculpa. Desculpa. O carbono orgânico, tá? Falei para vocês que tanto por processos de combustão quanto pela vegetação. A maior parte dos orgânicos, né, dos aerossóis orgânicos, eles são provenientes da vegetação, tá? Seguido por queima de biomassas queimadas, seguido por queima de combustível fóssil e biocombustível. A costa leste aqui dos Estados Unidos, mais desenvolvida, com concentração mais alta, e a costa oeste com concentrações mais baixas, tá? Aqui no meio quase não tem, aqui, né, meio, tem uma parte aqui que é deserto, enfim. E aí, falei do black carbon, né, que faz parte dos aerossóis carbonáceos ou carbonosos, junto com substâncias orgânicas, né, que também são aerossóis que a gente classifica como carbonáceos ou carbonosos. E aí vamos falar dos orgânicos agora, falei do black carbon, vou falar dos orgânicos, que também faz parte dos carbonáceos ou carbonosos. Então, os orgânicos podem ser emitidos direto pelas plantas, direto pelos processos de queimada, ou os processos de combustão podem emitir os compostos voláteis, assim como as plantas também, e esses gases, eles podem ser transformados também em aerossóis orgânicos. Então, a gente vai ter aerossol orgânico de fonte primária ou de fonte secundária, tá? Aí ele fala aqui, deixa eu ver... Tá, eles influenciam, tá, na formação de oxigênio atômico a partir do NO2. Esse ozônio, esse O ponto vai reagir com oxigênio, vai formar ozônio aqui embaixo, que é um poluente, e esse ozônio, ele vai estar reagindo com os aerossóis secundários, tá? E vai estar produzindo outros compostos orgânicos. Deixa eu ocultar isso aqui. Desculpa. E aí, grande influência sobre a qualidade do ar, tá? Redução da visibilidade, interferência na dispersão de luz. Durante esses processos que a gente presenciou esse ano, teve muita emissão de aerossóis orgânicos e black carbon, tá? Eu diria que, sei lá, a maior parte é emissão de black carbon e aerossol orgânico. E aí, quanto menor a partícula, contribui mais para o agravamento aí das doenças pulmonares. Aqui é um esqueminha, tá? Então, a gente tem gases, o isopreno aqui, que é um gás, sendo emitido da vegetação, 700 teragramas de carbono por ano. Os alcanos, alcenos e aromáticos, tá? Que são gases também, emitidos aqui da indústria, 50 teragramas de carbono por ano, e nos processos de queimada, esses gases sendo emitidos 30 teragramas de carbono por ano. Todos eles são compostos orgânicos voláteis na fase gasosa, eles podem reagir com hidroxila, ozônio e NO3, se transformar em gases orgânicos secundários, e esses gases vão se transformar em aerossóis orgânicos secundários, que a gente chama de SOA. Ou, né, tanta emissão de gás aqui, dos orgânicos, e aqui emissão de partícula, diretamente aqui das indústrias e das queimadas. A gente fala que é aerossol primário, porque essas partículas, elas são emitidas diretamente das indústrias ou das queimadas, tá? Pode ser emitido também das plantas, e esses aerossóis orgânicos primários, através de reações químicas, podem se transformar em aerossóis orgânicos secundários. Bom, vamos lá. Aqui, gente, a gente tem a concentração, tá? Em microgramas por metro cúbico. Deixa eu só voltar aqui. Aqui é PM2,5. Deixa eu ver se é PM2,5. Eu não vou conseguir comparar, tá? Porque eu não sei se isso daqui é PM2,5. Mas vamos lá. Maior concentração de material particulado, não sei se é PM10 ou PM2,5, tá? Deixa eu ver se eu acho Tóquio aqui, ó.
Desculpa, Tóquio não, estou confundindo Japão com China. Pequim, tá? 71, para esse estudo aqui, 71 microgramas por metro cúbico. Deixa eu ver um alto aqui também. A Cidade do México, tá? 31 microgramas por metro cúbico, tá? De particulado. Deixa eu ver se eu acho um alto também. Pittsburgh aqui, ó, 15 microgramas por metro cúbico. Tóquio, 16 microgramas por metro cúbico. Aqui na Alemanha, né, em Taunus, 16 microgramas por metro cúbico. E valores bem baixinhos, vamos achar um baixinho aqui, tá? A China é 71, não? Aqui, ó, esse não sei, mas aqui eu não sei onde fica. Ah, não, tá aqui, professora. Ô, professora, fica aqui na costa oeste dos Estados Unidos, Storm Peak, 2,1 microgramas. Deixa eu procurar aqui deve ter algum baixo. Aqui tá. Aqui é o Canadá, 2,9 microgramas por metro cúbico, tá? Então, e aí tem a composição deles, tá? Isso daqui é a concentração, a quantidade de massa por volume e com a composição. A maioria deles são orgânicos, tá? Ou provenientes de queimada ou da vegetação. Aqui não tem black carbon, tá? Não fizeram black carbon, mas seguido por sulfato, amônio e nitrato. Na área rural, ó, a quantidade de... Aqui está aumentando, né? No Sudáfrica, a quantidade de sulfato, na área rural e nitrato. Aqui na América do Sul, a maior parte dos carbonos orgânicos pode ser proveniente da vegetação ou queimada, tá? Seguido de sulfato, amônio e nitrato. Sudeste da Ásia, ó, é poluído, tá? Sudeste da Ásia, por isso que não tem muito orgânico, tá? Ó, diferente do mundo inteiro, tá vendo? Olha a Oceania que bonitinha aqui, né? Ó, perto da Austrália ali, né? Muito orgânico, né? Mas, em compensação, o sudeste da Ásia aqui bastante poluído. Pouco orgânico, muito sulfato, principalmente de termoelétrica aqui, ó, amônio e nitrato, tá? Amônio e nitrato, amônio de fertilizante, nitrato de fertilizante, de NO, NO2 de queimada, de processos de combustão, enfim. De novo, os orgânicos aqui, oxidando e podendo formar partículas, né? Os gases aqui podendo formar partícula. E aí eu falei para vocês, emitido das queimadas, das indústrias e da vegetação. E esses gases podendo se transformar em partículas e formar os aerossóis orgânicos secundários. Se já foi emitido partícula direto desses processos aqui, é primário, a gente chama de aerossol orgânico primário. Aqui tem black carbon, tá bom? É para os Estados Unidos de novo, do modelo Gelsken, comparando aqui é PM2,5, tá? Comparando observado com o modelo. Então, vamos ver aqui. Maior parte aerossol orgânico, pode ser de queimada ou vegetação, seguido por sulfato, tá? Aí aqui, ó, black carbon. Aqui, deixa eu ver, poeira. Aqui, amônia, tá? Amônio, desculpa. E aqui, nitrato, tá? Se eu falasse para vocês, escolham um lugar aqui que é menos poluído e o mais, o que vocês escolheriam? Que tem menos processos de combustão e queimada e que tem mais processos. Aponta para mim aqui. E por quê? Vamos lá. O que vocês acham? Onde tem menos processos de combustão e menos queimada, onde tem mais processos de queimada e combustão? Alguém sabe falar? Deixa eu colocar lá de novo, Alexandre, espera aí. Eu falei para vocês que o black carbon, ele não é proveniente da vegetação, ele é só proveniente de processos de combustão. Qual o local aqui que tem mais black carbon? O penúltimo aí, né? Decatur, na Geórgia, tá? Então, eu poderia dizer que aqui tem uma grande quantidade, tá, de combustão. Professora, dá para diferenciar se é queimada ou se é... Por aqui não, tá? Não dá para diferenciar. Pode ser queimada, mas provavelmente isso daqui deve ser de carro,
veículo caminhão, veículo a diesel, tá? E pode ser que você tenha alguma usina também aqui, tá? Enfim. E o mais limpinho, qual seria aqui? Acho que seria esse daqui, né? Marshall no Texas, tá? Seria o com menos processo de combustão, tá? Nashville também, né? Nashville tem bastante orgânico, tá? Mas tem, ó, tá com black carbon. Aí a gente não consegue saber se esse orgânico aqui, ele pode ser tanto da vegetação, mas ele pode ser de queimada também, tá? Ok. Mas onde tem mais black carbon, pior, tá? Esse aqui é um valor, né? O máximo aqui, 15 microgramas por metro cúbico, ou maior, né? Que a escala tá até 15, mas onde está vermelhinho escuro, tá? Pode ser que tenha mais do que 15. Ô, professora, mas isso aí é medida no ar, é isso? Isso é medida no ar. As bolinhas, elas são todas as estações de monitoramento que está medindo o PM2,5 nos Estados Unidos, tá? Então, não necessariamente foi gerado lá naquela localidade, ela só foi para lá, né? Pode ser que tenha ido para lá, tá? Não necessariamente, principalmente PM2,5. PM2,5 é muito transporte. Também, às vezes você emite lugar e vai para outra região 50, 60 quilômetros, tá? Mas PM10, aqui é 2,5. Isso aqui pode ser formado e chegou. Mas PM10 geralmente é do próprio local, tá? PM10, CO, NO, NO2 do próprio local. Tudo que tá bolinha são estações, tá? Tem estações pra caramba nos Estados Unidos. O Brasil poderia ser assim também. E o que tá tudo completa, a cor completa, é do modelo. Ele tá comparando o modelo com o observado, tá bom? Tipo, amarelinho aqui é o modelo, os amarelinhos claros é medido aqui. Tá bom, o modelo tá muito bom. Aqui o modelo tá pegando um pouco menos, né? Tá um pouquinho mais alto, o modelo tá dando menor. Aqui, ó, o modelo tá dando mais baixo, tá tipo um amarelinho claro, um begezinho, só que a concentração aqui tá mais alta no observado. Aqui foram medidas para São Paulo, o professor Almeida, tá? O professor ele dá aula na Universidade Estadual do Ceará. Então, a maior quantidade que achou em São Paulo, tá? Na região metropolitana de São Paulo, foi os orgânicos e os black carbon, que são os tipos que eu falei para vocês, que são os aerossóis carbonosos ou carbonáceos. Então, foi achado 50% da composição dos aerossóis, tá? De orgânico, seguido por black carbon, por causa de veículo, tá? Principalmente veículo a álcool, emite bastante orgânico, gasolina, diesel vai emitir bastante black carbon, tá? Aí, ó, relevante impacto do uso de veículo a diesel, tá? E outras espécies contribuindo menos aí, 5,6% de sulfato, 4,3% de nitrato, amônio aproximadamente 3%, e um pouquinho de cloreto, que deve vir lá de Santos, tá? Deve subir ali um pouquinho para a região metropolitana, que vem aqui um pouquinho do litoral aqui, mas é uma percentual bem baixa. Aqui, gente, eu não vou entrar muito nisso daqui, mas aqui são gases, tá? Principalmente de floresta, que a gente chama de biogênico, alfa-pineno, limoneno, tem aquele cheirinho bom de limão, sabe? Esses que tem cheiro de cânfora, eucalipto. E eles são gases que vai formar aerossol na atmosfera, vai estar na forma gasosa, vai se transformar em um aerossol orgânico secundário, né? Vai passar para a fase líquida e para a fase sólida. Aqui são os gases sofrendo oxidação, né? Aqui são os gases, alguns gases são solúveis em água, então eles podem ficar dissolvidos, né, em gotículas ali na atmosfera. Aqui é um gás muito emitido pela vegetação, isopreno. Ele pode se transformar através da reação com a hidroxila, se transformar em glioxal. Esse glioxal pode virar um epóxido, e aqui é uma gotinha, tá? Por exemplo, o que eu posso encontrar numa gotinha de chuva? Eu posso encontrar o glioxal, que é proveniente do isopreno, posso encontrar sulfato, que o SO2 foi para o ar, se transformou em sulfato, NO2 foi para o ar, se transformou em nitrato, né? Aqui um ácido, H+, então tudo isso pode ser encontrado numa gotinha de chuva. Aqui mostrando o glioxal, que saiu do isopreno, né? Pode formar um polímero,
ou pode formar outras espécies de ácidos orgânicos. E aí, a gente viu lá, então, os aerossóis carbonáceos e carbonosos, que são black carbon, e os orgânicos, o black carbon, somente de processos de combustão, queimadas ou combustão gerados pelo homem ou não, tá? Pode ser uma queimada que não foi gerada pelo homem, e os orgânicos, que podem ser tanto da vegetação, principalmente da vegetação, mas processos de queimada também emite muito orgânico, que são a gente classifica como carbonosos ou carbonáceos. Agora a gente vai ver os aerossóis de sulfato, tá? Que é principalmente proveniente da oxidação da SO2 na atmosfera, indo para sulfato. Então, aerossóis com dimensão bastante reduzida, né, 1 micrômetro, eles ficam bastante tempo na atmosfera, tá? Cidades, locais que tem vulcão, o sulfato, ele atinge ali, né, a camada da estratosfera, impede que a radiação desça, e às vezes local que teve vulcão passa uns 2 anos com a temperatura 2 graus, assim, né, a média com 2 graus abaixo, porque fica uma camada de sulfato e a luz não entra. A luz não entra, né, não entra o sol, acaba causando resfriamento. Esse sulfato, gente, ele gosta muito da água, né? Gosta muito da água, é ótimo. Mas ele gosta mesmo, tá? Ele é um composto iônico, dissolve muito bem em água, e aí forma um núcleo de condensação de partículas de gelo na alta troposfera, tá? Interfere na entrada da radiação, forma núcleo de núcleo de condensação de nuvem também, para formar nuvem e chover. Então, aerossóis de sulfato, tá? Por exemplo, um sulfeto de hidrogênio, que é emitido no processo de decomposição de bactéria, vai se transformar em sulfato. Aqui a gente já entra com nitrato, então, por exemplo, o NO, NO2, que é proveniente lá somente de veículo a diesel, indústria, tá? Que é um gás, ele vai sofrer reação química e vai se transformar em um aerossol de nitrato. Os fertilizantes, a nossa urina vai passar de amônia para nitrato, tá? Então, tá um gás se transformando aí em um aerossol. Então, aqui um exemplo, tá? O SO2 aqui, eu peguei uma chaminé e o NOx. O SO2 se transformando em ácido sulfúrico e diluindo na água, tá? Ou na própria nuvem, em H+, e sulfato. Aqui o NO, NO2 emitido dos processos, aqui nesse caso aqui é chaminé, mas qualquer processo de queimada, se transformando em ácido nítrico e diluindo aqui ou na chuva ou na própria nuvem em H+ e nitrato. Esses compostos, tá, tanto os gases quanto o ácido sulfúrico e nítrico pode se depositar por sedimentação, que a gente fala que é uma deposição seca, tá? Ou eles podem se depositar no solo ou em cima das folhas, processo de deposição úmida. Então, os dois processos aí para tirar esses gases, aerossóis da atmosfera. Tanto o processo de pela gravidade, né? Processo de deposição seca, quanto o processo de deposição úmida. Aí vamos um pouquinho para a parte das reações. Então, a gente tem o ácido nítrico aqui, tá? Esse ácido nítrico, na presença de luz, o que é isso, professor? É luz, tá? É constante de Planck vezes a frequência, é a luz. Então, só acontece na presença de luz, vai se formar em hidroxila e NO, tá? Aqui é um formaldeído que foi emitido por veículo pela queima de veículo a diesel, gasolina, álcool. Na presença de luz, esse formaldeído, formol, ele se quebra em H ponto e outro radical, HCO ponto. Esse H ponto reage com oxigênio na atmosfera, forma o radical hidroperoxila. Aqui, esse HCO aqui reage com oxigênio e vai formar de novo hidroperoxila e vai formar monóxido aqui, ó. Então, a emissão, o monóxido, ele é emitido direto, principalmente no processo de combustão, principalmente de veículos, tá? Mas ele é formado também através do formaldeído, que saiu lá da queimada também, forma mais CO ainda. Além do CO que já é emitido direto nos processos de combustão, o formaldeído se transforma em monóxido. Esse NO aqui, que foi produzido de um processo de combustão, que é um poluente, reage com o radical hidroperoxila, forma um outro poluente, que é o NO2, mais o radical hidroxila. Aqui, lá para as 2, 3 horas da tarde, do meio-dia até as 3, tá?
tem bastante radiação na atmosfera, então o ozônio aqui de baixo, não o ozônio lá de cima, o ozônio daqui de baixo, que é um poluente, se quebra pela luz em oxigênio O ponto. Esse O ponto mais água forma hidroxila, tá? Esse radical hidroxila, ele é muito, muito importante na atmosfera. Por quê, professora? Ele reage com moléculas que não têm muita afinidade por água, por exemplo, os hidrocarbonetos, tá? E aí, o que ele faz, esse radical hidroxila? Ele faz com que essas moléculas que não tenham muita afinidade por água, que são apolares, se transformem em substâncias polares que têm afinidade por água. E aí, se tem afinidade por água, quem que vai remover esses compostos da atmosfera, gente? Pode falar. Se fica mais fácil de dissolver na água, A chuva. a chuva, a precipitação, vai remover esses compostos da atmosfera. Então, a hidroxila é muito, muito importante, tá? Como uma das formas que ela é formada, ozônio aqui embaixo, não ozônio lá de cima, tá? Se quebra em O2 e O ponto reage com a umidade que tem no ar, com a água e forma hidroxila. Então, a maioria das reações que acontecem na atmosfera vai começar com hidroxila, tá? Então, por exemplo, aqui o NO2, que foi emitido lá da combustão do diesel, por exemplo, vai reagir com a hidroxila e vai formar ácido nítrico, tá? Que é mais solúvel em água do que NO2. Aqui, ó, o SO2, tá? Que reage com a hidroxila, vai formar bisulfito. Esse bisulfito reage com oxigênio, vai formar um gás aqui, vai formar um radical hidroperoxila e trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre aqui, espera aí, deixa eu ver onde que, acho que está mais para frente aqui. O trióxido de enxofre vai reagir com água e formar ácido sulfúrico. Então, o dióxido de enxofre, que foi emitido principalmente termoelétrica, tá? Carvão, de óleo diesel, outros tipos de óleo, reage com a hidroxila, que é um radical super, super importante na atmosfera, vira bisulfito. Esse bisulfito, tá? Sai o hidrogênio daqui, vira um outro gás, SO3. Esse SO3 reage com a água e forma um ácido sulfúrico, que pode causar chuva ácida na atmosfera. Deixa eu voltar aqui. E ácido nítrico na atmosfera? Então, NO lá, que foi emitido pelos processos de combustão, tanto de queimada quanto de veículos, tá? Indústria, principalmente veículo a diesel, reage com ozônio, aqui embaixo, né, o ozônio aqui de baixo, formando outro poluente, NO2 e O2. Esse NO2, na presença de luz, ele vai se quebrar, formar NO e O ponto. Esse O ponto vai reagir com o oxigênio, né, aqui da atmosfera, vai formar o poluente ozônio. Esse ozônio, ele volta a se quebrar, formando O2 e O ponto. Esse O ponto reage com água, forma hidroxila. Essa hidroxila reage com a NO2, formando o ácido nítrico na atmosfera. Então, aqui, formação de ácido nítrico. Aqui, formação de ácido sulfúrico, tá? Tanto o ácido nítrico e o ácido sulfúrico são responsáveis pela formação de chuva ácida, alteração do pH das águas e do solo, tá? Na parte da tarde aqui, eu não vou explicar todas, tá? Mas o NO2, que foi tanto formado na atmosfera quanto emitidos pelos processos de combustão, somente veículo aqui no horário de pico, tá? 6 horas da tarde, 7, tá? Vai consumir ozônio. Opa, cadê minha setinha? Ozônio. O ozônio não é formado durante a noite, ele é só consumido, tá? Pelo NO2, porque para formar ozônio precisa ter luz, ele é só formado durante o dia. Esse NO2 reage com ozônio, forma NO3 e O2, tá? Por exemplo, NO3 mais NO volta a formar NO2. Esse NO3 que foi formado aqui, ó, ele pode reagir com formaldeído, que foi emitido também de processo de combustão, e aí ele pega um H aqui do formaldeído e forma o ácido nítrico, tá? Esse NO3 pode reagir com hidrocarboneto, com etano, eteno, propano, propeno, hexano. Então, ele pega um H do hidrocarboneto, forma de novo o ácido aqui, e formação de ácido nítrico e ácido nitroso também, tá? Então, tudo isso pode gerar chuva ácida. Então, formação de ácido nítrico durante o dia, formação de ácido nítrico à noite, depois que o sol se põe, que não tem mais presença de luz.
Aqui está o ciclo do nitrogênio, então a gente tem vários compostos que têm nitrogênio, por exemplo, nossa urina é transformada em amônio, esse amônio transformado em amônia, as bactérias aeróbicas transformam amônio e amônia em nitrito, as bactérias aeróbicas transformam nitrito em nitrato, as bactérias anaeróbicas pegam esse nitrito, tiram o oxigênio dele, forma nitrato, forma nitrito, esse nitrito pode formar NO, óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa, e nitrogênio, tá? E as bactérias, elas fixam o nitrogênio também, tá? Isso, são os únicos capazes aí de fixar o nitrogênio. Então, esse daqui é o ciclo do nitrogênio. E lá a emissão aqui, ó, por exemplo, da ureia, da nossa urina, pode se transformar em um gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso. Ou a queimada aqui do NO, que é emitido principalmente em indústria, veículo a diesel, os processos de queimada, pode se transformar num gás de efeito estufa, que NO pode passar para óxido nitroso. E aí, falei para vocês, né, que o sulfato ele é clarinho, então ele vai subir aqui, principalmente de vulcão, vai ficar aqui nas nuvens, a luz vai bater e vai voltar, tá? As nuvens também faz isso, né, que as nuvens são branquinhas, né, então bate, a luz volta. Na indústria aqui, vai lançar SO2, as termoelétricas, os processos que usam óleo também, óleo diesel, óleo utilizado, tem várias termoelétricas que usam óleo, vai emitir SO2, esse CO2 vai virar sulfato, tá? Falei para vocês que as algas emitem um composto lá, DMSP, o DMSP vira dimetilsulfeto, esse dimetilsulfeto vira sulfato, tá? E aí o sulfato é clarinho, tá? Ele impede que a luz bate, volta ou espalha, e forma núcleo de condensação de nuvem também, e a estimativa é que os sulfatos, tá, eles diminuam, tá, ele tem uma forçante negativa, diminui a temperatura, diminui, né, a forçante radiativa em menos 0,3 a 1,3 watts por metro quadrado. Aqui eu não vou passar, mas a emissão de SO2 aqui pode chegar depois da tropopausa, né, pode ir até a estratosfera. Falei que em lugares que tem erupção vulcânica, às vezes a temperatura fica mais baixa por causa da emissão de sulfato, que não deixa a luz passar. Então, efeito resfriador dos aerossóis. Então, os aerossóis, importante nas atuais estimativas de mudanças climáticas globais, tá? A maioria deles tem o papel de resfriamento, que são claros, né? Diferente dos gases de efeito estufa e black carbon, que tem o papel de aquecimento. Parte da luz bate nos que são claros e volta, parte da luz é espalhada, por exemplo, partículas de sulfato, ao contrário das partículas escuras de fuligem de black carbon, que absorve radiação e emite, né, infravermelho, aquecendo a troposfera. E aí vamos falar um pouquinho, então a gente falou dos carbonáceos e carbonosos, que são black carbon e os orgânicos. Falamos do SO2, que forma ácido sulfúrico, NO e NO2, que forma ácido nítrico. Falamos do ciclo ali do nitrogênio, e a gente vai falar dos outros tipos de aerossóis aqui, poeira do solo. Qual a principal emissão de poeira do solo? Onde tem deserto, tá? O deserto do Saara na África, tá? Os desertos lá do Oriente Médio, então, Gobi, Taklamakan, Austrália, né? A Austrália é um grande deserto, tem uma partinha de floresta lá no norte da Austrália, mas o continente australiano é um grande deserto que emite poeira. No Brasil, emissão de poeira, quando mexe no solo, nas atividades agrícolas, tá? As atividades agrícolas são responsáveis por 50% das emissões de poeira. A poeira que atravessa o Saara, dependendo da época do ano, atravessa o Saara, sai do Saara, atravessa o Oceano Atlântico, chega aqui no Nordeste e do Norte. A poeira que sai do Saara contribui para fertilizar a floresta, né, porque vem vários compostos óxidos, enfim, e contribui para a fertilização do solo aqui na floresta da Amazônia. Aqui é o que tem numa poeira, tá? Principalmente sílica, tá? Areia, seguido por óxido de alumínio, óxido de cálcio, ferro, tá?
CO2, óxido de manganês, óxido de magnésio, alguns compostos orgânicos e alguns elementos bem baixinhos aqui, que ele chama de elementos vestigiais. Aqui é uma análise de uma poeira na Croácia, que ela foi levada, tá, transportada do Saara até a cidade de Fiume, na Croácia. O sal marinho, tá, que também é um tipo de aerossol. Então, arrebentamento de bolhas nas cristas espumosas das ondas, tamanhos variáveis, como ele é clarinho, tá? Ele também vai dispersar luz, causar resfriamento. Sal, assim como o sulfato, gosta muito de água, e se gosta de água, vai formar núcleo de condensação de nuvem, vai formar nuvem. Partículas, aerossóis de atividades tecnológicas, tá? Deixa eu olhar aqui meu horário. Tá? Hoje eu não vou dar intervalo, tá? Daqui eu vou direto, acho que mais uns 20 minutos. Então, quais são as partículas de atividades tecnológicas em indústrias, tá? Processo de combustão de queima de carvão, processamento de cimento, tá? Indústrias metalúrgicas, metais, incineração de lixo, tanto aberto quanto controlado. Impacto mais notável, objeto de regulamentação cada vez mais as leis mais restritivas, mas aquilo que eu falo para vocês, tem que existir lei, mas tem que existir estação de monitoramento de qualidade, porque se existe lei e não tem estação de monitoramento de qualidade do ar, a gente não sabe quantos que tem, não sabe quanto está respirando. E as partículas biogênicas, tá? Além daqueles compostos orgânicos que eu falei para vocês, que são emitidos pela vegetação, as partículas, como exemplo, matéria úmica, tá? Os bactérias, fungos, vírus, algas, a folhinha da planta, tá? Também vai emitir partículas, tá? E aí, algumas podem causar alergia, tá? Então, são patogênicas, alguns vírus, né? As bactérias, fungos, enfim, que também são aerossóis, tá? E aqui eu coloquei algumas coisas, relação entre concentração dos gases de efeito estufa e dessas partículas, políticas de redução da emissão de aerossóis, tá? Apesar que tem aerossol que aquece a atmosfera por ser escuro, como o black carbon, na sua maior parte eles são claros, então ele acaba causando atenuação da radiação solar, ele diminui a radiação solar que chega aqui para a gente, entre até mais ou menos 4,5 watts por metro quadrado. Vamos lá. Aqui a gente tem aerossol de sulfato, vermelho, nesse box plot. Aerossóis orgânicos, verdinho, nitrato marrom, amônio amarelo, e o black carbon, aqui está como carbono elementar, mas é black carbon preto, mineral cinza e sal marinho azul. Ali no Oceano Índico, muito sal marinho, limpinho, né? Pouco black carbon, ó. Seguido por quem aqui? Por amônio, por nitrato, por carbono orgânico e sulfato, tá? A área urbana da América do Norte, uma concentração maior de black carbon do que a área rural. Vou pegar aqui a Ásia, tá? Aqui, ó, o sudeste da Ásia, alta concentração de black carbon, tá? Área urbana aqui também, alta concentração de black carbon, de carbono orgânico, sulfato, tá? Deixa eu ver se eu pego mais um aqui. A área urbana da África, tá? Aqui, concentração de black carbon alta, de poeira de minério, né, por causa do deserto, amônio, tá, por causa dos fertilizantes, nitrato também, por causa de fertilizante, orgânico, tanto de queimada, pode ser de vegetação, sulfato, e na área, aqui uma variabilidade muito alta, né, então aqui é a média, mas está variando tudo isso aqui, e na área rural, a gente tem uma variabilidade mais baixa, né? Varia menos a concentração dessas partículas. Aqui no Atlântico Norte, bastante sal marinho, esperado, né? No mar. E os outros aqui, black carbon baixinho também, ó, porque tá no mar, né? Esse, provavelmente transporte isso daqui. E os outros compostos também, concentração mais baixa. Então, falei para vocês, os aerossóis, o primeiro efeito deles é de espalhar radiação,
tá? E vai atenuar a quantidade de luz que chega aqui na Terra. Eles podem também, aerossol de cor escura, absorver radiação, emitir no infravermelho, tá? Extinção, atenuação é a soma de espalhamento e absorção. Então, a gente chama aqui, não precisa muito se preocupar com isso, tá? Essa aqui é uma variável que a gente pode estudar para estudar os aerossóis, que a gente chama de albedo de espalhamento simples. O que é isso, professora? Tá? É a quantidade de luz espalhada dividido pela extinção. Quem é extinção, professor? É a somatória do que foi da luz que foi espalhada mais a luz que foi absorvida, tá? Então, a gente faz aqui a luz que foi espalhada dividido pela luz que foi espalhada mais absorvida, a gente vai ter esse albedo de espalhamento simples. E a gente tem uma variável muito importante, tá? Que a gente chama de profundidade óptica de aerossóis, aerosol optical depth, que a gente chama de OD, ou profundidade óptica de aerossóis em português. Tá? O que ele pega? Ele pega esse valor aqui desse espalhamento dividido pela... Desculpa, pega o valor da extinção aqui, que é o quanto que espalha, que aquela partícula espalha mais absorve, integra na atmosfera, tá? Numa determinada altura, e quanto maior a concentração de OD, tá? Maior a concentração de aerossóis. Então, no satélite, tá? Eles medem a OD, aqui estações de qualidade do ar também dá para medir esse OD, e o mais importante que a gente tem que saber, que quanto maior o valor desse OD, quanto mais próximo de 1, maior a concentração dessas partículas. Daqui a pouco eu mostro um OD de satélite para vocês, tá? Aqui é um expoente de Angstrom, ele é derivado desse OD aqui. Então, assim, aqui o que é isso, professor? É o comprimento de onda. Você coloca equipamento para medir. Eu quero medir em 500 nanômetros. Eu quero medir em 400. Então, você ajusta lá o equipamento para medir no determinado comprimento de onda. Ele vai medir esse valor de OD aqui, né? O quanto que é espalhado mais absorvido. E aí, tá? Essa divisão, por exemplo, do OD o OD em 550 nanômetros, por exemplo, e do OD em 400, você tem o valor de OD, você tem o valor de OD, você coloca, você sabe quanto seu equipamento mediu, o comprimento de onda que ele mediu, e aí você toma log aqui, joga esse alfa para frente, e aí você tem o valor de expoente de Angstrom. Por que é importante o expoente de Angstrom, tá? Ele é o inverso. Quanto maior o expoente de Angstrom, partículas mais finas. E quanto menor, partículas mais grossas. Então, por que a gente mede? Para saber se aquelas partículas são finas, e aí vai dar um expoente de Angstrom maior, o inverso, e se são grossas, tá? Se são finas, geralmente processos de queimada ou emissão veicular, tá? E grossas, emissão de poeira. Quando o expoente de Angstrom é mais baixo, partícula grossa, expoente de Angstrom mais alto, o inverso, né? Partículas mais finas derivadas dos processos de combustão. Aqui, gente, deixa eu só mostrar aqui, tá? Ele vai mostrar o valor, tá? O índice de refração, o índice de espalhamento e absorção, tá? Então, quem que é o N aqui? O N é o espalhamento, tá? Então, quanto que espalha de luz? O cloreto de sódio espalha muita luz. O black carbon, ele espalha luz, mas ele absorve, tá? É um dos únicos aqui que absorve bastante luz, por isso que ele tem um efeito semelhante ao gás de efeito estufa. Poeira do deserto espalha luz também e absorve um pouquinho de luz aí também. Então, aqui, aqui é um exagero, né? Mas essas partículas estão no ar, mas a gente não enxerga, mas tá lá, tá a poeirinha lá do sal, o brown carbon, o black carbon, enfim. E aqui a gente faz uma comparação, tá, da emissão dessas partículas no hemisfério norte, hemisfério sul e global. Vamos lá, combustão de biomassa, matéria orgânica, aqueles orgânicos que eu falei para vocês, né, que são aerossóis carbonáceos e carbonáceos junto com black carbon. Combustão de biomassa, hemisfério norte e sul parecido, um pouquinho maior no hemisfério norte, só que combustíveis fósseis, uma quantidade muito, muito maior, tá? 70 vezes maior de emissão de combustíveis fósseis, e nessa emissão de combustíveis fósseis, a emissão de matéria orgânica, dos orgânicos, tá? Aquele que fica verdinho lá nos gráficos, muito maior no hemisfério norte, 70 vezes maior no hemisfério norte do que no sul. Black carbon, né? Que a gente viu que também faz parte dos carbonosos aí, junto com orgânico e carbonáceos,
Hemisfério norte e sul, queima de biomassa parecido, e, de novo, combustão por emissão de carbono negro, black carbon, de queima de fósseis, muito maior no hemisfério norte do que hemisfério sul, 65 vezes maior aí no hemisfério, acho que dá isso? Acho que é maior no hemisfério norte que no sul, tá? Combustível de aviação, emissão de black carbon por aviação, maior no hemisfério norte que hemisfério sul também, cerca de umas 10, 11 vezes. Sal marinho, semelhante aqui, hemisfério norte com hemisfério sul. A poeira é maior no hemisfério norte do que no sul, porque tem mais deserto no hemisfério norte do que no sul. Sulfato maior no hemisfério norte, tem mais vulcão e também emite mais por queima de termoelétrica, enfim. Biogênico um pouquinho maior aqui no hemisfério sul, vulcão maior, o sulfato proveniente de vulcão maior no hemisfério norte, tem mais vulcão no hemisfério norte que no sul. Nitrato, também emissão antropogênica, né? Bem maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul, cerca de 12 vezes maior. Natural maior no hemisfério norte. Os biogênicos aqui, né, quase igual, a emissão de CO2, de gases orgânicos emitidos pelas plantas, meio semelhante aqui, hemisfério norte e sul. E aí, falei para vocês que a hidroxila é muito, muito importante, porque deixa compostos que são pouco solúveis em água e mais solúveis para ser retirado pela chuva. A natureza, ela é perfeita, tá? Ela forma hidroxila para que esses compostos, esses poluentes, sejam removidos pela chuva, que eles passem de apolar para polar, que eles passem de hidrofóbico para hidrofílico. Como que forma essa substância super importante na atmosfera, a hidroxila, esse radical? O ozônio, né, aqui de baixo, quebra, forma O ponto e O2, esse O ponto aqui forma água e forma hidroxila. Outras formas de formar hidroxila, a hidroperoxila, que foi formada, reage com esse poluente NO, oxida NO para NO2 e forma hidroxila. O ácido nitroso, ele quebra e forma hidroxila e NO. Então, algumas formas de formar esse radical aí, super importante para pegar esses compostos que são apolares, hidrofóbicos em água e transformar em compostos hidrofílicos e poder ser removido pela chuva. Um outro radical, menos importante que a hidroxila, esse aqui é o hidroperoxila. Como que é formado? Tem o formaldeído, que é emitido pelas queimas, e acetaldeído, principalmente de etanol, diesel, tá? Forma esse radical hidroperoxila aqui, forma aqui também, tá? Água oxigenada na atmosfera quebra e forma esse radical hidroperoxila. Aqui, um composto orgânico oxida NO e NO2 e forma de novo o radical hidroperoxila. Professora, como que forma ozônio aqui embaixo, não lá em cima, tá? Não é ozônio da estratosfera, é o ozônio poluente troposférico. Supondo que não tivesse queimada, que não tem hidrocarboneto, tá? O que ia acontecer? O NO2, que foi emitido no processo de queimada também, se quebra em NO e O ponto, esse O ponto reage com oxigênio, forma ozônio. Depois esse ozônio é consumido de novo, formando NO e O2. Só que a gente não tem só NO2 na atmosfera, tá? A gente tem hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, ésteres, alcoóis, aldeídos, os orgânicos. O que acontece? Esse orgânico aqui, por exemplo, etano, butano, gás de propano, reage com hidroxila. A hidroxila pega um H aqui, forma água, forma um orgânico ponto aqui, tá? Esse orgânico ponto reage com o oxigênio da atmosfera, forma um orgânico aqui, por exemplo, com 2 oxigênios, um radical. Esse radical vai oxidar NO a NO2, esse NO2 vai se quebrar, formar O ponto, esse O ponto vai formar ozônio, e é dessa forma que forma ozônio aqui embaixo, que é um poluente, formado pela emissão dos orgânicos e pela emissão de NO e NO2. Aqui um pouquinho, né, a chuva naturalmente ela tem um pH próximo de 5,6, ácido, tá, não tem problema nenhum, porque na atmosfera a gente tem CO2 mais água, tá, vai formar ácido carbônico, então o pH da chuva é ligeiramente ácido.
O problema é quando a gente tem emissão de SO2, que vira sulfato, NO, NO2, que vira ácido nítrico nitrato, esse pH pode ficar mais baixo, e aí é um pouquinho complicado, tá? Mas o pH da chuva é ligeiramente ácido, não tem problema nenhum, por causa do CO2 que a gente tem na atmosfera, tá? A amônia ajuda a neutralizar a água da chuva, ela é uma base, né, alcalina, ajuda a neutralizar. Aqui é tudo que a gente pode encontrar na água da chuva, tá? Sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloreto, sulfato, nitrato, fluoreto, fosfato, ácido fórmico, ácido acético, oxalato. Então, tudo isso pode estar na água da chuva. Se a chuva tiver com pH abaixo de 5,6, 5,6 tudo bem, é ácido, mas, ó, por causa do CO2, beleza, beleza. Mas, se tiver abaixo, por exemplo, por volta de 5, né, aí já pode causar mortandade de peixes, vai reagir aqui, né, com uma árvore das construções, da construção civil. Olha o que vai fazer com a plantinha. Essa aqui é uma floresta na Alemanha. Quer dizer, a floresta era aqui, tá? E aqui, o que aconteceu com a floresta após a chuva ácida. Hoje a chuva ácida diminuiu muito, porque a gente conseguiu reduzir a quantidade de enxofre que tem no carvão e no óleo diesel. Tem processos, né, na indústria que remove boa parte do enxofre do carvão e do óleo diesel. Então, o SO2 na atmosfera diminuiu muito esse problema de chuva ácida. Mas vocês pegarem lá, professora, eu vou fazer um estudo de SO2 no mundo, pegar a média dos anos lá do MERRA 2 lá, que vocês vão ver para fazer o trabalhinho. Eu vou pegar a média a cada 10 anos, vou pegar nos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Você vai ver que 70, 80 bombava de SO2, tá? E por causa dessa tecnologia de redução de enxofre no carvão e no óleo diesel, a quantidade de SO2 diminuiu na atmosfera. Aqui, muito legal, tá? Falei para vocês que essas partículas que as plantas emitem, junto com os gases, vão formar, junto com a umidade, né, que vem do oceano, vai formar sobre a nossa floresta os núcleos de condensação de nuvens, que vai formar chuva. Olha só que interessante, quando essas partículas elas estão baixas, que é só emitido pelas plantas, tá? Formam gotas grandes e nuvens eficientes para chover. Quando chega na época de queimada, a gente tem alta concentração de partículas. E aí o que acontece? Forma gotas menores e nuvens que não, assim, que tem uma eficiência baixa para formar chuva. Muito interessante. Então, na época do período chuvoso, baixa concentração de partículas, porque são só as partículas emitidas pelas plantas, pela floresta, gotas grandes de nuvem, precipita. E na época da queimada, muita partícula, né, por causa das queimadas, gotas pequenininhas e nuvens que não vão, né, que não vão precipitar ou que vai precipitar menos. E aí, efeito direto dos aerossóis, falei para vocês, a gente presenciou isso daqui esse ano. Parte da luz vai bater e ser refletida, a parte da luz vai ser espalhada e vai causar resfriamento, se for aerossol de cor clara. Se for aerossol de cor escura, tá? A luz vai bater, vai absorver radiação, vai emitir no infravermelho e vai aquecer a atmosfera. Esse é o efeito direto. E efeito indireto dos aerossóis. Falei para vocês, núcleo de condensação de nuvens. Se só tem a floresta, belezinha, vai formar gotas grandes e vai favorecer a chuva. Em épocas de queimada, vai ter muita partícula, gotas pequenininhas e vai suprimir a chuva. Professor, aqui Oi, pode falar. o tamanho da gota é exclusivo da quantidade de aerossol? E de água. Por exemplo, ontem aqui em Florianópolis estava caindo uma garoa bem fininha, né? Tem a ver ou daí são outros processos? Tem outros processos, tá? Não é só vários outros processos, tá bom? Que aí eu não entendo muito, tá? Mas aí o pessoal da meteorologia entende bastante. Tem uns que estudam o granizo, estuda tudo essa, sabe? O cara vai lá no... Tá? A gente tem... Aí eu vou falar... foi bom, Alexandre, legal. Aqui a gente tem uma torre, tá? Não sei se vocês já viram falar nessa torre que tem lá na Amazônia, gente. Sim, eu vi o vídeo no YouTube. Ah, legal.
Então, a gente tem a Torre Ato, tá? Que fica no meio da floresta. Ela é do tamanho da Torre Eiffel, tem mais de 300 metros de altura. Foi um projeto de 23 milhões, tá? Que ela é instalada a 150 metros, 150 quilômetros de Manaus. Eu vou falando muito rápido, às vezes me atrapalha, gente, mas é Débora, tá? Às vezes, sei lá, se alguém, não sei quem é mais rápido aqui, se é o cérebro, se sou eu. Nessa torre, eles medem núcleo de condensação de nuvem, a quantidade que tem, tá? Mede a quantidade de aerossóis, mede vento, umidade, temperatura. Então, aqui alguns... Deixa eu olhar aqui. Tá? Então, aqui o piranômetro, ele vai medir a concentração, tá, de radiação solar. Anemômetro vai medir a velocidade e direção do vento, tá? E a temperatura. O fotômetro, ele vai usar a radiação solar, né? Vai medir a radiação que chega, né, do Sol, e acaba medindo indiretamente a quantidade de aerossóis e vapor de água, tá? Um LiDAR aqui, né, um laser, que ele mede a concentração de partículas que tem no ar. Então, aqui, cadê nossa torre? Tá aqui a torre Ato, né? Cadê a fotinho dela aqui? E tem vários equipamentos subindo nela para medir em altitudes diferentes, né? Até 300 metros de altura. A torre Ato tem 325 metros. Aqui, de novo, mostrando a torre, tá? Né, um projeto da torre, os equipamentos que tem na torre. Pode ir. Peraí. Ah, tá. Eu posso errar, tá, Márcia? Que eu tô gravando. Mas eu acredito que projeto FAPESP, tá? Lá pelo o estado, eu não sei como que é o nome lá na Amazônia, talvez a FAPEAN, não sei se é assim que se escreve. Pode ser que CNPq, pode ser os americanos também, tá bom? Eu não tenho certeza, mas é por aqui, tá? Mas não é certeza, tudo bem? Não, não. Internacional também. Beleza? Então, aqui eu estou falando sobre os aerossóis, tá? A gente já falou. Aqui, gente, é um dia limpo na floresta. A gente tem uma visibilidade maior, né? Mais ou menos de quilômetros. A quantidade de partículas aqui, 890 partículas, aerossóis por centímetro cúbico. Uma concentração baixa aqui de black carbon, 0,2 micrômetros por metro cúbico. Num dia de queimada, a visibilidade ela passa de quilômetros para 800 metros, o número de partículas na época de queimada aumenta 1000 vezes, e a concentração de black carbon na época de queimada, ele aumenta da 3,6 aqui, acho que dá 18 vezes, tá? Então, comparando o dia limpo com o dia poluído. Aqui é a poeira do deserto e também a fumaça atravessando o Oceano Atlântico, chegando aqui na região do extremo nordeste e do norte. Essa poeira também, uma época do ano, ela vai para a Europa, chega aqui na América Central também. Aqui é uma imagem de satélite das queimadas que ocorrem no Brasil, sendo transportada para outros países, por exemplo, Argentina, Paraguai, Bolívia. Aqui foi um estudo que eu fiz, aqui a concentração de aerossóis de satélite, comparando com 2 modelos, e a gente verifica, tá, que quando a gente faz o que dá no modelo menos que o dá no satélite, o modelo, ele dá um valor mais baixo, tá? Então, isso quer dizer que as emissões nos modelos estão menores do que realmente são, tá? As emissões, elas são maiores, e o modelo está dando emissão menor. Por isso, quando faz a diferença, né, dá um valor negativo. Então, o modelo está subestimando aqui o observado, que é o satélite. Né? Então, alta concentração aqui, ó, em amarelinho, né? Aqui é o Arco da Queimada, tá? O norte aqui do Mato Grosso e o sul do Amazonas, tá? Cidade aqui de Rondônia, desculpa, estado de Rondônia, então Arco da Queimada aqui.
com as maiores concentrações aí por causa de queimada. Falei para vocês, maiores concentrações dessas partículas em agosto, setembro, outubro, principalmente setembro, né? Ó, principalmente setembro e agosto, o pico de queimada, a gente presenciou esse ano em agosto isto, tá? No Brasil inteiro. Infelizmente, aqui a gente está comparando. Cadê? Deixa eu ver quem é o satélite aqui. O satélite é preto, bolinhas pretas. Estação aqui de monitoramento que mede o OD aqui embaixo, tá? Para a cidade aqui de Alta Floresta, Cuiabá, Rio Branco e São Paulo. A estação é vermelhinha, o satélite está em preto. Partícula bate bem com o satélite. Partícula. Concentração de partícula bate muito bem o valor que é medido aqui embaixo com o satélite, tá? Isso já não acontece para os gases, o satélite detecta uma quantidade bem mais baixa, mas para a partícula não, ele detecta muito bem o tanto medindo pela uma estação aqui embaixo, quanto medindo pelo satélite. Em rosa e verde é o modelo em rosinha é melhor do que o modelo em verde, e esse azul aqui é o número de focos de queimadas, tá? Que está em azulzinho. Então, o maior foco de queimada começa a aumentar ali em julho, principalmente agosto e setembro, e aí aumenta queimadas, aumenta a quantidade de partículas. Aqui é uma média de monóxido de carbono para o globo de satélite, então aqui ó, a concentração alta aqui, ó, na região norte e centro-oeste, bastante alta na China, Índia, queimada aqui, ó, também, a costa leste dos Estados Unidos, valor alto, tá? De novo, aqui, ó, queimada, aqui é aerossóis, desculpa, queimada. Aqui é a China, com alto valor por causa das termoelétricas, principalmente veículos. Índia, região bem industrializada, tá? Aqui tá alto por causa da poeira do deserto, queimadas. Aqui é a correlação entre os aerossóis e focos de queimada, na verdade aqui é uma medida de queimada, né? A potência radiativa do fogo. Então, dá bem alto aqui para as regiões de queimada, né, aqui no Brasil, na África, aqui um pouquinho na Austrália, tem um tequinho de floresta aqui, floresta boreal, correlaciona alto com partícula, mas a floresta boreal, ele não correlaciona alto com CO, tá? Então, provavelmente, favorece a formação de partícula aqui, em vez de formação de monóxido de carbono. Então, correlacionando o gás, monóxido de carbono com partículas. Olha o transporte aqui, ó. Está vindo da África aqui, das queimadas, chegando aqui na nossa costa. Um pouquinho de floresta aqui, ó, no norte da Austrália. As florestas aqui, tá? Também. Aqui, projetos do Brasil, medidas de aerossóis, de poluentes, tá? No norte do Brasil, na região da Amazônia. E aí alguém perguntou, aqui é o Samba, já faz bastante tempo que aconteceu o Samba, o projeto Samba, South Biomass Burning Analysis, uma parceria da USP com o INPE, com a Universidade de Manchester, né, do Reino Unido. Aqui, aerossóis medidos de satélite, olha só, esse aqui é média anual, eu acho, tá? Não sei se é média, acho que é média anual, de um ano. Então, bastante aqui, ó, queimando, vindo aqui, ó, das queimadas do norte e centro-oeste, passando aqui por cima do sudeste e sul do Brasil, a África queimando aqui é poeira do deserto, poeira dos desertos do Oriente Médio, queimando aqui também, bastante aqui na China, ó, tá? Enfim, aqui deve ter o deserto, tá? Parte mais desenvolvida aqui dos Estados Unidos. E aqui é uma imagem, né, de quando que a poeira do deserto, ela vem aqui para o norte do Brasil, no extremo norte da América do Sul, aqui não é, acho que não é mais Brasil, novembro e maio, dezembro e fevereiro atravessa aqui, março, junho, setembro, sobe, vai para a Europa, o deserto aqui, né, da Ásia, atravessando e chegando aqui nos Estados Unidos, a poeira, chegando também aqui na Antártida, no Canadá, poeira da Austrália, não manda poeira para ninguém, só para o oceano. Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Terminar um pouquinho mais cedo, não dei intervalo.
Tranquilo, gente, até aqui? Perguntas? Tranquilo, tranquilo? Vou dar uma... Por mim, sim. Oi, Bianca, pode falar. Não, por mim sim, tranquilo. Oi, gente, meu cabelo tá mais vermelho, tá? Falando, nossa, professor, o que é isso? É porque eu fiz cabelo maluco também hoje de manhã, tá? Tipo, esse negócio das crianças, não sei se vocês estão vendo aí mãe maluca, mochila maluca, cabelo maluco e mãe maluca. Eu passei, falei, vou passar um pouco no meu também, mas não estranha não, tá, gente? Fala, cara, mas já é meio vermelho, assim, passo vermelho. Só que aí eu falei, passar um pouco hoje também, né? Sexta-feira, vou dar aula assim. Meu marido falou, você vai dar aula desse jeito? Eu falei, eu vou. Não tem nada, não. Depois eu tiro. Sou mãe de uma menininha de 2 anos, eu fui mãe aos 40 anos de idade, a mesma idade que minha mãe me teve. Hoje minha mãe tem 83 anos e minha filhinha foi com 40. Eu sou muito grata aí, que eu nem imaginava que ia ser mãe, tá? Eu vou parar de gravar, gente, espera aí para eu falar besteira, senão o pessoal me processa.